do Seridó, né? Vanessa, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. É, Bom dia a todas e todos que estão aí nos acompanhando nessa manhã, no Panorama 95. Vanessa, eu acho que a gente poderia, inclusive, começar essa nossa fala, né, falando da importância desta 19ª Semana Nacional do Museu, que, inclusive, o nosso museu aqui do Seridó, ele também acaba se inserindo, né? É uma semana de reflexão da importância dos museus, dos desafios para que os nossos museus permaneçam abertos. Esse é apenas um dos objetivos dessa semana? Sim, Marcos, obrigada por perguntar. Eu acho que todos os museus, independentemente de sua condição, museus maiores, menores, estão se adaptando, né, diante do quadro da pandemia, do isolamento social, né? Então, a gente já vinha, enquanto museu universitário, pensando em várias possibilidades de se reimaginar, né? Tanto é que a gente já estava, né, em todo um encaminhamento pré-pandemia de projetar esse futuro. A pandemia mudou tudo, né? Nós somos um exemplo, mas todo mundo que está nesse mundo museal está tendo que se adaptar. E estamos, a partir desse tema, tentando justamente refletir no que a gente pode se mobilizar, ainda que fisicamente ninguém possa frequentar o museu, praticamente, né? Vanessa, agora, ano passado vocês estiveram mesmo com a pandemia, uma participação intensa na Festa de Santana aqui de Caicó, com uma exposição, né? E esse ano já começaram esse primeiro semestre com a Semana de Museus. Como é que está essa questão da organização dessa programação? Mesmo com essa pandemia, mesmo com o museu sem poder receber as pessoas, ele continua intenso e até diferentemente do que algumas pessoas pensam, né? O museu ele continua vivo aqui em Caicó. Exatamente. Você sabe, inclusive, dessa notícia em primeira mão. A gente não divulgou ainda essa ação do Museu do Seridó, mas eu até agradeço você ter mencionado essa atividade do museu. Desde 2019, a gente tem ativado nossa comunicação nas redes sociais, trazendo não uma comunicação para ocupar sem um objetivo, né? Mas como museu universitário, a gente ocupou as redes enquanto uma entidade museal educadora. Então, a gente está lá nas redes sociais, fazendo projetos que educam para as pessoas terem noção sobre museu, sobre o que é um museu, quais são as palavras-chave, né, que existe ali, que ocupa o universo do museu. E muita gente quer ver o que tem no Museu de Seridó. Tem uma geração inteira que não foi ao Museu de Seridó. Então, a gente pensando nisso, a pandemia meio que empurrou, acelerou a gente a tomar essa iniciativa de propor, mostrar as peças, mas com um discurso de museu, né? Não é mostrar a peça por curiosidade, vamos dizer assim. Então, a gente criou essa primeira exposição virtual, foi ano passado. E você está me comentando que muita gente não sabe, é uma pena, né? Porque, assim, a Devoções do Seridó foi inaugurada, inclusive, a exposição em plena Festa de Santana, como parte da programação do Fórum da Festa de Santana. E esse ano, como você já adiantou aí para todo mundo, a gente vai ter a segunda exposição. O tema é Devoções do Seridó, a fé em tempos de isolamento. Então, nós vamos conectar, pensando justamente como foi que a comunidade se relacionou com uma festa tão intensa, né? Com tanta gente junta, como ela se relacionou com isso dentro de suas casas.
Então, veja, a gente realmente, como você falou, não está parado. A gente só não consegue estar fisicamente aberto, né? Tanto porque fisicamente o museu precisa passar por adequações, e eu imagino que esse fato muita gente já sabe, como também a gente precisa se isolar e não é recomendável. Você estava falando agora sobre isso, né? Vocês comentando sobre a terceira onda, você está muito claro que não é seguro ainda para a gente um atendimento assim, né, presencial. Mas a gente está trabalhando para, inclusive, Marcos, aqui também em primeira mão, falar para você que nós estamos organizando, já pegamos toda a listagem de escolas com a nossa Dired, para a gente começar a contactar as escolas e fazer um tour virtual por essa exposição a partir de final de julho, agosto, promovendo aí mais uma inovação, né? Que é tentar fazer com que as escolas já comecem a conhecer e reconhecer o Museu do Seridó. Interessante que de ontem para hoje eu vi muitas, aliás, nos últimos dias, né, eu tenho visto muitas tentativas de tentar justificar o injustificável, e muitas pessoas usam até a questão do museu, né? Que bom que eu não sabia que tanta gente estava preocupada pelo fato, estava preocupada com a visibilidade que tem o museu aqui do Seridó. Tomara que essas pessoas pelo menos tenham visitado por algum momento em sua vida o museu e saibam onde é que pelo menos o museu é localizado aqui em Caicó, né? Mas não deixa de ser também um pouco irônico, ou seja, a população que escolhe o museu, né, do Seridó, claro, com as suas dificuldades, com seus desafios, né? Para tentar justificar alguma situação que elas defendem, né? Mas não procura, por exemplo, visitar o museu, saber onde é que fica, né? Procurar se informar as ações que ele vem realizando, né? As exposições que são feitas de forma virtual. Como é que você classifica isso? Sim. Eu vou fazer coro aqui, tanto com a categoria de trabalhadores, trabalhadoras da arquitetura, como também do direito. Acho que a educação é o que vai salvar esse movimento. Por isso que a gente acha importante estar em contato com os jovens e os futuros universitários, enfim. Só a educação vai conseguir resolver esse problema da sensibilidade em relação ao patrimônio. Porque, veja, a própria comunidade, às vezes, não sabe o que fazer para que aquele edifício histórico que, enfim, a gente chama até ali, né, nem chama Amaro Cavalcante, a gente chama o quê? Rua da Cadeia, né? Você vê como o impacto daquele edifício ele é uma tradição. Então, o que fazer? Por que o museu não está aberto? Como a gente pode mobilizar para isso acontecer? Como a gente pode pressionar nossos representantes para ajudar com que o museu consiga se reabrir? Então, essa falta de nosso conhecimento enquanto cidadão e cidadã para saber o que fazer, eu acho que é o primeiro ponto. E dois, quando a gente tem uma gestão pública que ela não sabe quais são os bens que ela tem, porque, veja, o Augusto, advogado, aqui na cidade, ele estava mostrando que fez uma pesquisa e observou que tem 19 bens, né? Nós, quando pegamos a gestão em 2019, Marcos, nós chegamos ali a estudar na Fundação o José Augusto, todo o site, né, que tem todos os bens. Fomos à prefeitura, isso em 2019, e pedimos documentação, inclusive, para que a gente tivesse alguma salvaguarda de que no plano municipal e no plano estadual, claro que nós também vimos o site do IFAM, se o Museu do Seridó era tombado.
E nós recebemos documentação por escrito de que não era tombado. Aí veja lá, os nossos gestores e gestoras. E aí, quando ontem, né, imagino que no arquivo da Câmara, o Augusto mostra que o Museu do Seridó está na lista dos 19 bens tombados municipalmente desde 2007, no caso do Museu do Seridó. Então, se ninguém sabe, nem o museu conseguiu a resposta correta, então a gente tem um problema de gestão em relação o que importa, assim, né? O que é precioso na cidade. Nem a prefeitura sabia na época, né? Então, esse conhecimento, ter pessoas, enfim, na pasta que tenham esse conhecimento é um primeiro indicativo de que a cidade vai ser bem cuidada, né? E aí o museu entra nisso. Pois não, Geraldo Oliveira? Deixa eu só questionar a nossa entrevistada, porque ela fala aí de gerações, né, que talvez não tivesse tido contato, né, e ela tem razão nisso. E fala também desse processo de estruturação ou de reestruturação que o museu necessita. Há algum tempo que, não sei se ela tem esse conhecimento, de que o Ministério Público já teria acionado, né, o museu, até a própria UFRN, para um processo de acessibilidade do museu, né? E o processo de Isso. acessibilidade do museu, ele vai estar ligado diretamente a um processo de reestruturação do museu, do ponto de vista físico mesmo, né? O que estaria faltando, né, no caso já que a UFRN é a gestora desse local, para uma reorganização do ponto de vista mesmo estrutural, né, de organizar aquela estrutura fisicamente falando. Seria falta de orçamento, né? A universidade não teria o orçamento próprio para refazer aquela estrutura de pintura ou de acessibilidade, enfim, o que estaria faltando do ponto de vista administrativo para que isso acontecesse? Essa demanda do Ministério Público, ela já, se eu não estou enganado, ela já tem alguns anos aqui em Caicó. Nossa, excelente pergunta. Essa é a pergunta de 1 milhão, e talvez seja literalmente 1 milhão. Vou te explicar por quê. Desde que a gente sabe disso, e tanto é que o museu está fechado, porque a gente tem consciência de que é preciso fazer uma adaptação. Independentemente da gente ter o documento de tombamento ou não, o museu ele deve ser, enquanto estrutura, o edifício de 1812, ele deve ser preservado. Então, a universidade, a equipe de arquitetos, engenheiros, enfim, todo mundo já sabe que a gente vai respeitar o edifício do jeito que ele é. Não vai ter nenhuma intervenção, justamente porque tem toda a memória da cidade, né? O primeiro edifício público que a gente teve aqui e tudo mais. Então, não, só para te explicar que não é uma coisa assim, mas a gente vai fazer só uma adaptação de acessibilidade e está tudo resolvido. Por que que isso não é feito logo? Exatamente. O que veio, isso já faz, como você falou, bastante tempo, né? Acho que já faz aí uma década, talvez. Inclusive a comunidade, a vizinhança já fica desanimada, sem fé de que a gente vai conseguir fazer isso. O que que a universidade tem feito enquanto gestora? A partir de 2019, eu vou te falar, agora a gente está em 21, né? Então, a gente começou as reuniões para fazer a adaptação toda do prédio, eu acho que nesse mesmo ano, sabe? Vejam lá, nós estamos em 2020, a gente, óbvio que com a pandemia a gente perdeu aí vários meses, logo no início, em março, foi tudo, né? Tudo mudou. Então a gente teve que dar uma desacelerada. Então, por parte da universidade, qual que é o lado positivo? A gente tem profissionais, né, de muitas áreas lá dentro. Então, isso é o lado positivo. Portanto, a gente tem engenheiro elétrico, hidráulico, arquiteto, enfim, né, engenheiro civil, tudo isso no que a gente chama da Superintendência de Infraestrutura lá da UFRN.
Então, a gente começou um trabalho de estudo e adaptação. Então, foram muitos meses de visitas de técnicos aqui para avaliar como estava o piso da parte superior do edifício histórico, como a gente poderia transformar. Eu não sei se você conhece, mas na parte de trás tem um pátio interno e tem um edifício lá, uma edificação anexa, que a gente teve que transformar ela em uma reserva, para que todo o acervo tenha uma casa. E a gente, quando vá expor, possa pegar alguns itens, né, daquela casa e trazer para o edifício em forma de exposição. Então, legalmente, tudo isso é importante ter dentro da lei de museus. E o Museu do Seridó não tinha. Então, a gente está adaptando todo o prédio, estudando, né? Estudamos. E agora, sexta-feira, amanhã, eu convido toda a comunidade que queira entender, que se ocupa realmente do Museu do Seridó, que ama o museu, porque a gente já sabe que tem muita gente que está desgostosa, mas porque ama o museu, não porque não gosta do edifício e da história do museu. Então, amanhã, 15 horas, respeitando o tema que Marcos já trouxe, a gente vai estar com uma mesa justamente para reimaginar o Museu do Seridó. A gente vai mostrar como a gente conseguiu propor uma adaptação do museu para receber as crianças, para receber as escolas, para ter um lugar de reserva técnica e laboratório no anexo e para ter acessibilidade, porque assim a gente olhando como a maioria das pessoas anda sem apoios específicos, né, como muletas, cadeiras de roda, ou enfim, a maioria das pessoas que visitam ali, então ninguém percebe, mas a gente tem ali, meu caro, tantos desníveis que começa na calçada, o desnível, e ele oscila até chegar na outra ponta lá do anexo. Então, e aí como é que vai fazer? Vai tirar todo? Vai raspar tudo? Vai baixar? Vai subir? Como adaptar? Então, esses estudos para preservar a estrutura do museu já foi feito, a gente já está bem avançado. E acho que essa mesa vai mostrar para a comunidade exatamente o que ela quer saber. Como é que vai ficar o museu? Para onde ele vai? Então, a universidade aproveita que tem profissionais capacitados e vai fazer toda essa estruturação e orçamento. Agora, o que, que a gente fez? Chamamos representantes federais, estaduais e daqui, a vereança de Caicó, para compor essa mesa amanhã. Por quê? Porque realmente o fator do orçamento impacta e muito na questão da gente conseguir colocar para frente esse projeto. Portanto, são vocês, junto comigo, junto com toda a equipe do Seridó, ou seja, a comunidade, nós é que temos que estar lá amanhã falando lá no nosso YouTube, pressionando, dizendo que é sim importante que essa obra seja feita em Caicó. E aí a gente vai sensibilizar, né, aqui para nós, nossas autoridades, para que eles possam reverter, né, para as emendas parlamentares para o Museu do Seridó. Então, já aproveito e já digo, venham com a gente. Que bom. Vanessa, obrigado pela sua participação e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Sigam a gente, e isso não é sigam a gente porque a gente quer mais likes, a gente quer vocês perto da gente, a gente quer que vocês, enfim, visitem o Museu do Seridó virtualmente, vendo as suas ações, aprendendo sobre o museu e a sua história. A gente está lá comunicando toda semana, tá bom? Quem tem Instagram, @MDS, de Museu do Seridó, mds.ufrn. No Facebook a gente também está lá. É só procurar Museu do Seridó UFRN que temos a nossa página. E venham amanhã para a gente fechar a nossa semana de museus em grande estilo, mostrando que a gente realmente se ocupa e se preocupa com a memória e com o patrimônio de Caicó.
Muito bem, nós conversamos aqui no nosso programa com a Vanessa Espinosa, professora da UFRN e diretora do museu aqui do Seridó, tá ok? A gente vai para o intervalo comercial, na sequência tem um quadro check-up no rádio, hoje com o médico otorrino doutor Marcos Galvão. Estamos apresentando Panorama 95. Atenção, Caicó e cidades da região. Se você está pensando em comprar, vender ou trocar seu carro, procure agora mesmo a PR Multimarcas, do amigo Primo Rico, onde você encontra ótimo atendimento e grande variedade de carros novos e seminovos. Já imaginou financiar seu carro em até 60 vezes com as melhores taxas de juros do mercado e ainda parcelar a entrada do financiamento em 12 vezes no cartão de crédito? O lugar certo é na PR Multimarcas, que ainda recebe seu usado com a melhor avaliação do mercado. Venha para a PR Multimarcas em Caicó, porque você já sabe que o Primo Rico é bom de negócio. Siga e veja nossos carros no Instagram PR Multimarcas RN ou entre em contato conosco pelo telefone WhatsApp 84999620883. PR Multimarcas fica localizada na Avenida Coronel Martiniano 2670, na saída para Jardim do Seridó. Na BrisaNet, quanto mais tempo você fica, mais descontos você ganha. Olha que oferta imperdível! A BrisaNet te dá 50% de desconto. Isso mesmo, 50% de desconto em 4 mensalidades do seu primeiro ano de contrato. E mais, a instalação já vem inclusa. São 4 meses de desconto exclusivo para você que contratar hoje a sua BrisaNet. Mas corre que a promoção é por tempo limitado. Para ter sua internet 100% fibra ótica com este descontão, ligue já para 0800 281 3017 ou vá até a loja mais próxima. BrisaNet, conectada com você. Doutor Enio Lobo é médico otorrino, formado pela UFRN e com residência médica em São Paulo, com título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, com consultório agora funcionando na Clínica CardioKid. Realiza cirurgias diversas